Vamos ver a identificação, as reações que identificam os ânions nitrato e nitrito. Começando pelo ânion nitrato. Nós vamos adicionar 3 gotas de ácido sulfúrico, 2 molar, 3 gotas de ácido sulfúrico, 2 molar. Estou só preparando o meio reacional. Então não há necessidade de estar ao nível dos meus olhos. Então acidulei e agora eu vou adicionar até 5 gotas de solução sulfato de ferro 2. Então depois de adicionar o ácido, de preparar o meio reacional acidulando com ácido sulfúrico, nós vamos adicionar sulfato de ferro 2 sobre a solução do ânion nitrato. 3 gotas e não houve reação aparente. Esse mesmo teste que é para o nitrato, nós vamos fazer para o ânion nitrito. Então, vou acidular com 3 gotas de ácido sulfúrico, não preciso estar ao nível dos meus olhos. Acidulei o meio. E agora, sobre o nitrito, eu vou adicionar o sulfato de ferro 2, agora ao nível dos meus olhos. Imediatamente, houve uma formação de uma coloração, houve uma coloração verde garapa, diferente daquilo que aconteceu com o ânion nitrato, que por enquanto não teve reação aparente. Para confirmar esse nitrato, nós vamos levar à capela e nós vamos adicionar ácido sulfúrico concentrado nesta solução. E quando a gente adicionar ácido sulfúrico concentrado, vai ter que ser com o tubo inclinado. Nós vamos notar formar uma interface, um anel verde amarronzado nessa interface dos materiais. Então vamos lá para a capela. Então no ânion nitrato nós vamos fazer a adição naquela preparação que tinha sido feita inicialmente, que está límpida. Nós vamos adicionar 5 gotas de ácido sulfúrico concentrado, o tubo inclinado 45 graus e fazendo o ácido escorrer pelas paredes. Acho que dá para notar a formação aqui na interface de um anel amarronzado. Esse anel amarronzado é característico do nitrato. Se não for identificado imediatamente, com o passar do tempo, a gente nota. Vamos tentar colocar um pouquinho mais do ácido sulfúrico para ver se facilita essa visualização desse anel marrom na interface das soluções. Acho que agora deu para notar esse anel marrom na interface das soluções. Então isso diferencia o ânion nitrato do ânion nitrito, que reage imediatamente com o sulfato de ferro 2. Então vamos lá. A identificação do ânion cromato, que tem essa solução amarela bastante intenso, é feita pela adição de algum sal de chumbo. No caso, nós estamos usando cátion chumbo. A hora em que eu adicionar ao cromato, ele vai gerar imediatamente um precipitado amarelo, bastante intenso, amarelo ovo, bastante intenso, que é característico do ânion cromato. Outros ânions, mesmo sendo coloridos, por exemplo, o ferricianeto, que é tão amarelo quanto o ânion
cromato, se eu adicionar o cátion chumbo, não gera precipitação. Então, a precipitação de chumbo, de cromato, de chumbo, desse sal amarelo, é típica do ânion cromato. Então nós vamos continuar esses testes específicos para cada um dos ânions com o ânion sulfato, que nós vamos fazer os testes para o sulfato e para o sulfito comparativamente. No método, manda que a gente coloque sobre as 5 gotas da amostra que já foi previamente preparada, 3 gotas de solução de ácido clorídrico 6 molar, ácido clorídrico. Então vamos colocar, como é a preparação do meio reacional, nem precisa que isso seja feito ao nível dos óleos, posso simplesmente colocar já vou preparar sobre o sulfato e sobre o sulfito, que nós vamos fazer comparativamente. Então, vou só homogeneizar rapidamente os 2 frascos. E no teste de sulfato, manda que a gente coloque cloreto de bário sobre essa solução, que de alguma forma já é um teste que nós já havíamos feito anteriormente quando fizemos a reatividade de cloreto de bário. Então eu vou colocar uma gota, agora sim, com o fundo do frasco ao nível dos meus olhos. Imediatamente já gerou um precipitado branco, bastante evidente. Nem preciso colocar a segunda e a terceira gotas. Vamos ver o que acontece com o sulfito. Também gerou um precipitado branco. Se compararmos, não existe diferenciação por enquanto entre o sulfato e o sulfito nesse teste. Porém, com os outros ânions deve haver alguma diferenciação. Vamos fazer então o teste que é para o sulfito, primeiro neste ânion, primeiro no tubo reservado para esse ânion, e depois vamos fazer o sulfato. Então, no teste para sulfito, nós também vamos precisar acidular o meio. Então, também vou adicionar algumas gotas de ácido clorídrico 6 molar nos 2 frascos, naquele que vai receber o teste de sulfito e naquele que vai receber o teste de sulfato. Homogenizo os 2 tubos e vou adicionar sobre esse ânion sulfito, que a gente já preparou acidulando o meio reacional. Eu vou adicionar uma gota de permanganato de potássio, que é uma solução fortemente colorida, uma solução quase roxa. Vou colocar uma gota. Noto que o permanganato foi descolorido. A cada gota eu noto que ele consegue descolorir o ânion. O permanganato é descolorido pelo ânion sulfito. Coloquei um excesso e descoloriu. Quando a gente coloca esse mesmo material sobre o mesmo permanganato, sobre o ânion sulfato, essa coloração da solução de permanganato permanece. Então é essa reação que me permite ter certeza se ele é sulfito
ele vai descolorir a solução de permanganato de potássio. Se ele for sulfato, a coloração do permanganato de potássio permanece. Vamos evoluir. Vamos fazer um teste para o ânion tiosulfato. Então, no tiosulfato, previamente preparado, nós vamos adicionar também o permanganato de potássio. Então, aqui já foi colocada 5 gotas do meu reagente. Vou adicionar o mesmo ácido clorídrico para acidular o meio, da mesma forma que foi feito para o ânion sulfito e para o ânion sulfato. Então, nós estamos fazendo testes semelhantes para aqueles ânions que têm uma composição semelhante, sulfato, sulfito, tiosulfato. Todos eles têm na sua estrutura enxofre e oxigênio. Então, vamos ver o que acontece quando adicionar o sulfato, o permanganato sobre o tiosulfato. Também tem a capacidade de descolorir o permanganato. Porém, agora também se nota um precipitado, uma turvação que não era notado quando foi feito com o ânion sulfito. Outro teste que é feito com o ânion tiosulfato é a adição de iodo, que também deve ser descolorido pelo tiosulfato. Inclusive, esse tipo de reação é utilizado para determinação quantitativa de iodetos, de sais que tenham iodo. Então, a solução de iodo é amarronzada. Quando ela é pingada sobre o ânion tiosulfato, o ânion tiosulfato é capaz de descolorir. Então, nota-se, na hora que pinga, eu vou até agora colocar de uma forma que percebam que a solução até fica ligeiramente amarelinha, mas esse amarelo vai sendo rapidamente degradado. Essa cor amarela vai rapidamente sendo degradada. Voltou a ficar uma solução completamente incolor. Então, isso que me caracteriza também o ânion tiosulfato. Na sequência, outro ânion que tem enxofre, porém agora ele está associado a cianeto. É o tiocianato, que nós vamos fazer 2 testes. O primeiro, nós vamos também acidular o meio reacional com ácido clorídrico. Então, vou adicionar, não precisa ser ao nível dos meus olhos, algumas gotas de ácido clorídrico para acidular o meio. E sobre essa preparação, nós vamos adicionar solução de um sal de ferro 3. No caso, a gente está usando cloreto de ferro 3. Agora, ao nível dos meus olhos, na primeira gota, já dá para perceber a formação de uma coloração vermelho sangue, característica do tiocianato. Esse mesmo teste nós vamos fazer para outros ânions que têm características diferentes, semelhantes. No caso, o ferrocianeto e depois sobre o ferricianeto. Os dois também têm na sua estrutura essa formação com cianeto. Então, vou adicionar, vou acidular o meio com ácido clorídrico. Quando a gente acidula o meio,
até se percebe uma ligeira esverdeada da solução original, que era incolor. Agora então, nós vamos adicionar, como mandou o teste do tilcianato, vou adicionar cloreto de ferro 3. Então agora é perceptível uma coloração azul. Então, no teste com o tilcianato, a coloração foi vermelho sangue. No teste do ferrocianeto, há a formação de um precipitado, e além da formação de um precipitado que se nota nessas paredes do frasco, também há uma coloração azul. Essa coloração azul é inclusive chamada de azul da Prússia. Vamos ver o que acontece com o ferricianeto, o ânion ferricianeto. Vamos acidulá-lo. Acidulei o meio reacional. Vou adicionar cloreto de ferro 3 ao nível dos meus olhos. Gerou uma coloração verde musgo, verde folha, bem diferente do que aconteceu tanto com o tilcianato, que ficou vermelho sangue, como do ferrocianeto, que gerou uma coloração azul. Então estamos diferenciando tilcianato de ferrocianeto e de ferricianeto. O próximo teste que me permite identificar o ânion tilcianato requer que a gente adicione uma solução de um sal de cobre. Então nós vamos adicionar sobre ele o mesmo cátion cobre com que a gente já trabalhou anteriormente. Esse sulfato de cobre também vai ser usado em outros testes, mas vamos ver o que acontece quando adicionado sobre o tilcianato. Ao nível dos meus olhos, imediatamente a gente nota uma coloração esverdeada. Vou adicionar até um pouco mais desse sulfato de cobre para que se intensifique essa coloração. Vou adicionar mais 2 gotas de sulfato de cobre. E nessa adição, depois da agitação, nós vamos ver que há uma tendência de um embaçamento. O embaçamento já foi muito bem informado, que quer dizer material insolúvel no meio reacional, e conforme o tempo passe, vai haver inclusive a precipitação de cobre. Então vai dar no fundo do frasco, depois nós vamos ver, uma deposição de cobre metálico. Então isso identifica também o ânion tilcianato. Na sequência, o mesmo teste a gente pode fazer com os ânions ferrocianeto e com os ânions ferricianeto. Então, o ferrocianeto também vou adicionar ácido clorídrico, acidular o meio reacional. Acidulamos o meio reacional do ferrocianeto. Vou preparar também o ferricianeto, também vou acidular o meio reacional. E vou adicionar o sulfato de cobre. Prestem atenção que eu estou sempre separando as tampinhas, já que eu ainda vou usar o ácido clorídrico, que está num vidro de relógio. Eu sei que a tampinha do ácido clorídrico, a tampinha do sulfato de cobre está ali. Então, vou adicionar sobre o ferrocianeto a solução de sulfato de cobre.
imediatamente gerou um precipitado marrom. Esse precipitado marrom é que está inclusive colorindo a solução, está dando essa deposição nas paredes do frasco, diferente do que aconteceu com o ânion tilcianato. Ânion tilcianato na minha mão direita, ânion ferrocianeto na minha mão esquerda, com o mesmo preparo, com a mesma solução de cobre, de sal de cobre, de sulfato de cobre. Vamos ver o que acontece com o ferricianeto, também na presença do sulfato de cobre. Também gerou um precipitado, só que esse precipitado não é agora tão intensamente marrom como foi esse do ferrocianeto. Então, ferrocianeto na minha mão direita, ferricianeto na minha mão esquerda. O precipitado de ferricianeto é mais para um castanho do que exatamente marrom, como do ferrocianeto em presença do ânion do cátion cobre, do sulfato de cobre.